Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Sóstenes Costa, eu sou treinador mental de pessoas que querem emagrecer, trocando a mentalidade. Hoje o tema é bem legal, o tema é como acabar com pensamentos negativos para conseguir emagrecer. Tá? Gente, emagrecer é algo desafiador. Imagina se a gente tem muitos pensamentos negativos e hoje eu vou desmistificar algumas coisas que acontecem. Inclusive, muita gente está por aí que trabalha com até muitos profissionais da área da saúde mental, né? Profissionais que não são da área da saúde, que falam muito sobre isso. Muita gente que fala sobre esse assunto, mas fala assim, muita baboseira. Não estou aqui para falar mal de ninguém, tá? Mas fala muita baboseira, fala muita coisa superficial, muita coisa rasa. E hoje eu quero trazer coisas para vocês mais embasadas cientificamente, para que vocês possam seguir em frente, tá? Então, o que é, Sóstenes, né? O que é? Como é que eu vou emagrecer acabando com meus pensamentos negativos? Como é que eu acabo com esses pensamentos negativos, né? Primeiro, antes de dizer como é que você vai acabar, as pessoas confundem muito acabar com pensamento negativo com forçar pensamento positivo. E tem muita gente colocando essa teoria, mas é uma teoria errada, tá? Você não coloca pensamento positivo. Pense positivo, né? Seja otimista. E isso está completamente equivocado pela base da psicologia positiva, da neurociência. Não funciona. Aí você vai dar um tilt na cabeça agora, né? Como assim, Sócio? Não funciona, não funciona. Pensamento positivo não funciona. E aí? O que vocês acham disso? Né? Como é que eu faço, Sócio, então, se eu não posso alimentar pensamento positivo, se pensamento positivo não funciona, o que é que funciona? O que é que funciona? As pessoas confundem muito. Acabar, né? Será que eu devo também brigar, forçar minha mente? Não pensa nisso, não pensa nisso. Será que isso resolve? Também não resolve. Não vai resolver porque o primeiro passo, e eu vou explicar para vocês de uma maneira bem didática, tá? Com uma história que eu tenho de uma festa que eu fui quando eu fazia faculdade de medicina, tá? Quando eu fazia faculdade de medicina, a gente teve uma festa da sala. Nessa festa da sala, no final do primeiro semestre, nós fomos, tinha uma casa e tinha um outro aluno que era um mala, tá? Um mala. E esse mala era do terceiro semestre. E ele veio para nossa festa. E ele era chato, ele gritava com todo mundo, fazia brincadeira sem graça, derrubava as coisas, quebrava. Eu lembro o nome dele era Igor, tá? Igor. Então o Igor chegava, né? O Igor chegava na festa e ele era o chato. Aumentava o som, ficava trocando a música, tirando algumas brincadeiras sem graça com as meninas, sabe? Era aquele escroto, tá? A gente diz assim, ele era um escroto. E como é que a gente fala que ele era aí? Por que? Só acho que ele era assim, não sei. Bem, ele não foi convidado para a festa. E eu era líder da sala junto com outros dois delegados, que lá a gente chama de delegado. E a gente tinha que tomar uma atitude, porque aquilo estava muita gente vindo reclamar, porque olha, o que ele está fazendo aqui? Por que veio? Né? Por que ele está aqui? E ninguém havia convidado ele. E o que aconteceu? Júnior, que era o outro delegado comigo, ele foi lá e disse, olha, Igor, por favor, você pode se retirar, né? Saia. E aí o Igor era insistente, ele dizia assim, você vai me botar para fora? Eu vou sair não. Eu vou sair agora? Espera. E o Igor ficou forçando a barra para entrar. Ele saía, né, fingia como que ia embora e entrava novamente. Fingia que ia embora e entrava novamente. O que eu quero trazer com essa história para vocês, né? Até que chegou um ponto que a gente deixou para lá, sabe? A gente percebeu que estava forçando a barra para ele ir embora. E a gente deixou para lá. A gente parou de dar atenção a ele e começou a fazer outras coisas, começou a curtir a festa. E nesse começar a curtir a festa, foi que ele, por não ter mais atenção, não ter gente para estar brincando e alguma coisa assim, as pessoas se afastaram dele, ele mesmo resolveu ir embora. O que isso tem a ver só com meus pensamentos negativos? Acontece na tua vida do mesmo jeito que aconteceu nessa festa. Na tua vida acontece do mesmo jeito que aconteceu nessa história que eu contei para vocês aí. O Igor são os teus pensamentos. O Igor são os teus pensamentos negativos que entram na festa, que entram na tua mente, sem você pedir permissão, sem você dar autorização a ele,
que entram e fazem uma bagunça e são desagradáveis com as pessoas que estão lá, com os outros pensamentos, com a tua realidade, são desagradáveis. E que, na maioria das vezes, não contribuem para com a vida que você quer levar. Então, você quer dar um jeito de empurrar ele da tua vida, de colocar esse ego para fora. Ego é o pensamento negativo. E quantas vezes, nos nossos pensamentos negativos, eles destroem o modo como a gente vê a realidade. Eles distorcem o modo como a gente vê a realidade. Distorcem porque eles são chatos, eles incomodam. E quanto mais você coloca esses pensamentos para fora, mais eles voltam. As pessoas mais erram nesse aspecto. Contado essa história de Igor, quando você quiser, né, hoje a gente vai tratar muito isso, quando você quiser reduzir ou retirar, acabar com os seus pensamentos negativos, porque certamente eles estão te fazendo perder o controle, ser mais ansioso. Eu vou te falar sobre os prejuízos de manter esses pensamentos negativos. Se você expulsa, se você empurra pensamento negativo, não, então eu vou pensar positivo agora, né? Vou pensar positivo. Vou pensar positivo e não resolve. Por quê? Porque você não tá, tentando colocar um pensamento forçado de maneira imaginativa ou de boa vontade, mas na verdade o que funciona são outras técnicas que eu vou explicar aqui até o final desse vídeo. Então, se você quer aprender de verdade como acabar com os pensamentos negativos, fique até o final, porque eu preciso contextualizar para que você tenha fundamento e faça acontecer na tua vida, ok? Então, só, gente, quais são os prejuízos de manter pensamentos negativos? O que é que vocês têm? Conta aqui para mim. O que é que normalmente vocês têm? Eu, quando tenho pensamentos negativos, gente, todo mundo tem pensamentos negativos, tá? Isso é muito normal. Isso acontece na vida de todas as pessoas. Pensamento negativo faz parte da nossa realidade e ele é importante. Já pensou nisso? Pensamento negativo é importante. Não, e eu vou trazer um conceito para vocês de que por que ele é importante, tá? Por que os pensamentos negativos são importantes? Então, só, gente, pensamento negativo causa desânimo. Muita gente diz assim, eu paraliso, né? Eu não consigo agir. Eu não tenho vontade de trabalhar mais. Eu, às vezes, quero largar tudo, acabar meu casamento. Eu quero acabar, né, com a minha vida. Eu quero acabar com a minha vida. É o que aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu já pensei em fazer isso. Aconteceu comigo 2 vezes em um momento, mas foi 2 vezes em um momento. E eu tive esse impulso, né? Esse devaneio. Por que não resolve só? Pensar positivo só. Por que não resolve? Porque quando você está pensando só positivo, você está forçando uma barra na tua mente. A tua mente não é besta, ela não é doida, ela sabe o que é que acontece. Se você não tiver um cenário armado para criar aquela realidade diferente, mudar o sentimento, ela não vai mudar o pensamento. Então você pensa positivo, quer dizer, não pensa nisso, e você só faz pensar. Lembra aquela frase que eu digo, não pensa no elefante rosa em pé no banquinho, se equilibrando? Você pensa na cena, você já começa a pensar, o teu cérebro não sabe o que é não, a tua mente não sabe o que é não. E quando você coloca isso, você diz não pensa no pensamento negativo, é nisso que ela pensa. Não pensa no problema, é nisso que ela pensa. Não pensa no que aconteceu, é nisso que ela vai pensar. E aí, o que isso tem a ver, só com o meu emagrecimento? Vocês entenderam que a relação é direta, né? Se eu tenho prejuízos negativos como desânimo, paralisia, ansiedade, quais são as causas disso? Se eu estou com um sentimento ruim, se eu estou sentindo, né, que a minha serotonina baixou muito porque eu estou com sentimentos ruins, né, esses pensamentos me geram um sentimento mal. Quando esses sentimentos vêm, eu quero tampar, acabar com esse sentimento. E o que é que eu faço normalmente? Eu busco uma forma de prazer. E como é que as pessoas buscam forma de prazer? É na alimentação. E talvez na alimentação compulsiva, porque não é para se alimentar, não é para saciar uma fome, não é para um prazer momentâneo, é para tapar uma dor de algum pensamento negativo. E, gente, a maioria dos pensamentos negativos são advindos de medos e preocupações. A gente vai tratar disso hoje, tá? Eu fiz com muito carinho, mas vocês vão entender o que é medo, o que são preocupações e como você pode filtrar na tua mentalidade para que você consiga dar vazão a isso, tá? Você vai entender. Então, só, qual é o primeiro passo?
qual é o primeiro passo para que eu comece a melhorar, parar de pensar negativo, que os pensamentos negativos não me afetem com essa constância? O primeiro passo é você reconhecer esses pensamentos. O primeiro passo é você parar de tentar expulsar, é perceber. Perceber que pensamentos são esses. O que é que eu estou pensando, na verdade, né? O que é que está vindo na minha mente? Que pensamento é esse? E quando você reconhece esse pensamento, você vai para um ponto, que é o primeiro ponto de transformação, porque você está percebendo as suas emoções. Isso é um conceito do mindfulness, tá? Tem uma técnica também do mindfulness, eu sou treinador de mindfulness, tá? De Theta Healing, de algumas técnicas de meditação, tratamento de ansiedade. Dentro desses nossos treinamentos, gente, uma das ferramentas muito poderosas que a gente faz, e a gente passa 3, 5, eu já passei 5 dias em cursos que me trazem ao ponto, a meditação, ao meu equilíbrio emocional. E aí, quando você entende esse processo, você percebe, tem uma ferramenta que chama de perceber pensamentos, tá? Perceber os seus pensamentos e sentimentos. Que você para, olha para a tua respiração e você começa a perceber que pensamentos são esses. E quando você começa a perceber esses pensamentos, você começa a, em vez de empurrá-los para fora, você começa a acolher eles. Acolher esses pensamentos. É como se você visse uma nuvem e você focasse naquela nuvem, deixasse e fosse olhando para ela até que ela passe. E você imaginasse com que ela passasse. Tá? Essa é uma técnica poderosa do Mindfulness. Eu aplico ela dentro dos nossos treinamentos, dentro da metodologia SOS, né, que é uma técnica associada ao Theta Healing, dentro dos meus processos de acompanhamento também, nas minhas mentorias. Então, quando eu trabalho com uma pessoa que está com dificuldade de emagrecer, que quer alcançar resultado, está com dificuldade de controlar esse pensamento na vida dela, porque entenda isso vai influenciar diretamente nos resultados dela, a gente consegue alavancar o resultado, fazer com que ela faça o que precisa, tá? Inclusive, hoje eu vou contar uma história de uma das minhas mentoradas, né, da minha coach, que faz treinamento, mentoria individual comigo, que é o meu processo, e o quanto ela evoluiu, né, e quanto ela evoluiu emocionalmente. Vou contar, e acho que ela está aqui na live hoje. Então, como é que eu faço? Se eu não tenho que expulsar mais o pensamento, lembra? Se eu expulsar o pensamento negativo, igual expulsar aquele penetra da festa, ele termina voltando. Se você expulsar o pensamento negativo, ele vai voltar, ele vai entrar pela janela, ele vai entrar pelas portas dos fundos. O Igor lá da faculdade, ele fazia isso. Então, o que acontece é que o passo inicial para isso é perceber. Depois é não fugir, é acolher. Olha só, o primeiro passo é perceber, o segundo passo é acolher, e o terceiro passo é soltar. Soltar. Então, imagina que você não vai forçar com que ele vá, você vai soltar. Eu entendo que eu estou pensando isso, mas tudo bem. E você, olha, gente, esse trabalho exige uma inteligência emocional, mas eu vou trazer um outro termo aqui que é prático para vocês, tá? Coisas práticas. Vocês vão sair daqui com ferramentas para acabar e ajudar pessoas ao redor de vocês. Entendo como isso é importante. Então, não tentar fugir do pensamento. Primeiro passo é reconhecer, notar. Depois, existe uma ferramenta do Mindfulness. Gente, Mindfulness é atenção plena. É uma das ferramentas que os maiores atletas, que o exército americano, né, é uma ferramenta. Entenda, Mindfulness não é meditação. Mindfulness é atenção plena. Meditação está dentro de uma das ferramentas do Mindfulness, ok? Meditar não é Mindfulness. Mindfulness significa atenção plena. É estar atento ao presente, ao aqui e agora. Separando o que é você e o que é seus pensamentos. Sabendo que você não é seus pensamentos, tá? Você não é o que as pessoas dizem que você são. O que as pessoas dizem ao seu respeito é só o que as pessoas dizem ao seu respeito. Não é quem você é. Não é a sua essência. É só o que as pessoas dizem ao seu respeito. Como a gente se dá uma paz, uma tranquilidade, um sentimento de leveza. Normalmente a gente carrega esses julgamentos e traz esses pensamentos negativos, colocando sobre nós cargas que as outras pessoas querem que nós carreguemos. Mas o quanto entender que o que as pessoas dizem sobre você é somente o que as pessoas dizem sobre você,
vai fazer diferença na tua vida, né? Então, vamos para a parte prática, Sóstenes. Eu lembro de uma história, né, que na minha vida, quando eu passei por um processo de dificuldade, né, que eu sou ainda, tá? Eu ainda sou funcionário da Caixa Econômica e eu recentemente avisei do meu desligamento. Então, esse final de ano eu já encerro, né, essa minha jornada lá, porque não fazia mais sentido, eu não estava conseguindo mais conectar. E aí pedi demissão do banco, né? Pedi demissão do banco. Porque para mim é isso aqui que faz sentido. E antes desse processo, muitos pensamentos, né? Muitos pensamentos negativos vinham à minha cabeça em relação a isso, né? E eu tentava fugir disso. Tentava implementar coisas positivas. Mas aí eu só estava tentando forçar a barra, tá, gente? Forçar a barra. 2 anos atrás, quando isso aconteceu, né, que foi a primeira vez que eu pedi licença, eu me afastei do trabalho para poder trabalhar com o que eu queria, que é com isso aqui, cuidar do meu negócio, da minha clínica, cuidar das minhas mentorias, dos meus treinamentos online. Eu passei por um processo muito doloroso, que foi estar lá e não querer estar, e vários pensamentos vinham: você não pode deixar, você não vai conseguir, né, isso não vai dar certo para você. E eu tentava expulsar esses pensamentos negativos. Aconteceu que eu precisei tomar uma ação, e essa ação foi decidir. E o primeiro passo para você mudar e acabar com os pensamentos negativos é decidir isso. Decidir, sabendo que os medos não são você. Os medos são importantes. Hoje eu vou explicar uma técnica a você de como você vai minimizar o impacto dos medos na tua vida. Como seria interessante para você? Seria interessante para você minimizar os medos na sua vida? Hoje você vai aprender isso, tá? Eu vou explicar essa técnica para você. Como minimizar esses medos na tua vida. E bem, quando vi esses pensamentos para mim, eu tive que tomar uma decisão. E eu tomei a decisão de pedir licença, né? Eu pedi licença do meu trabalho para poder viver a minha missão, para poder viver o que eu amo fazer. Imagina que se fosse para acordar às 5 da manhã para estar aqui com vocês para fazer outra coisa, se eu não gostasse disso, eu não estaria fazendo isso. Sinceramente, não estaria fazendo. Fazendo porque é algo que eu amo fazer. Quando esses pensamentos vinham, eu tive que tomar uma decisão de parar de dar ouvidos a esses medos e de tomar conhecimento, né, de colocar no papel quais eram esses medos. E dizer: olha, medo, você... E aí eu vou colocar para você, né? Existe uma técnica que fala para você vou ensinar agora para vocês como acabar com o medo, tá? Como acabar com o medo e tomar as rédeas, porque entenda que o medo faz parte dos pensamentos negativos. Talvez o teu medo de que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que vai dar errado. Quantos medos não passavam pela minha cabeça? Quantos medos ainda não passam pela minha cabeça, né? Como eu falei para vocês da decisão que eu tomei. Então, esses medos, eles vêm para a cabeça, e aí o que faz? Você faz uma carta: querido medo, eu sei que você quer meu bem, eu sei que você tem receio de que algo ruim aconteça comigo. Eu entendo que você tem medo disso, tem medo de as coisas darem errado, tem medo de não dar conta, tem medo de desistir, tem medo de acontecer algum problema grave. Eu entendo, querido medo, mas hoje eu aceito e entendo a tua opinião, né? Eu deixo com que você opine, mas eu não vou permitir mais. Eu não vou permitir mais que você me paralise. Eu permito medo. E escrevendo, eu permito medo. Que você opine sobre a minha vida, né? Eu entendo que você disse que eu não sou capaz, que não vai dar certo, que as pessoas estão me julgando, que as pessoas vão me deixar, vão me abandonar, que eu vou perder o amor da minha família se eu tomar essa decisão. Mas eu entendo, medo, que eu estou na direção certa e que eu tenho domínio. Gente, essa ferramenta é uma ferramenta fantástica de acolhimento. De acolhimento. Percebam que você não empurrou o medo para fora. Você não negligenciou o medo. É loucura negligenciar o medo. O medo faz parte, o medo é importante na nossa vida. Muita gente fala assim sobre enfrentar o medo, sobre acabar com o medo, mas na verdade a gente deve acolher esse medo,
perceber o que realmente faz sentido, o que não faz sentido, o que é loucura, devaneio da minha cabeça, separar o medo de mim, separar o medo não é você. E percebam que esse medo não tem que fazer parte da tua vida. Então, essa técnica de escrever a carta, querido medo, uma carta para o teu medo, e ler esta carta para que a tua decisão esteja bem embasada. Eu tive que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, tá? Estou falando para vocês, é algo que na minha vida eu também preciso, e eu percebo e eu passo muito isso para os meus mentorandos dentro do método, dentro da minha metodologia de atuação, né? Dentro do método SOS de emagrecimento comportamental, existe, se eu não entendo essa coisa, como é que eu vou pedir para a pessoa fazer dieta e exercício se ela está repleta, encharcada mentalmente de medos, ansiedades, pensamentos negativos? Como a pessoa vai sair do lugar? Como é que a pessoa vai conseguir uma promoção no trabalho, ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, se ela está perdida nessa emoção negativa? E o quanto isso impacta na saúde, no corpo, no bem-estar, ok? Conseguiram compreender o quanto o medo, se você não entende que o medo não faz parte de você, não faz parte dos seus pensamentos, mas você não tem que expulsar eles. Você não tem que expulsar ele da tua festa. Você tem que deixar ele, aceitar que ele está lá e deixar com que, a partir disso, ele simplesmente vá embora. Ok? Então, Sócio, como é que eu vou? Eu falei para vocês sobre o medo, tá? Eu vou tratar agora como tratar a ansiedade baseado nos pensamentos, no acabar com pensamentos negativos para poder emagrecer, ok? Quanto é importante acabar com esses pensamentos negativos para vocês conseguirem ter resultado. Então, primeiro passo, eu falei, notar os pensamentos negativos. Você perceber os pensamentos negativos. Segundo passo, você vai perceber, você vai acolher os pensamentos negativos. Você vai acolher eles. Você vai perceber, vai olhar para eles, vai entender que você está pensando sim naquilo. Você não vai querer forçar a barra, colocar um pensamento positivo ou fingir que está tudo bem, ignorar aquilo. Não. Reconhece que existe que aquele pensamento está ali. Reconhece isso. É importante reconhecer. Depois de reconhecer, querido, reconheceu. Agora chega a parte entre a diferença entre, né, forçar a ter pensamentos positivos e nutrir pensamentos positivos. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes que vão fazer você acabar com esses pensamentos negativos da tua vida, né? Quando eu estou nutrindo pensamentos positivos, quando eu trago nutrição de pensamentos positivos, só significa que depois de assistir essa aula, eu vou estar pronto, eu não vou mais sentir mais pensamentos negativos? Não, tá? Esse é o primeiro passo. Não, eu não vou ser leviano aqui. Gente, normalmente você precisa de treino, tá? Você precisa de treino para fazer com que essa mudança aconteça. E às vezes treinar sozinho, treinar de uma forma, numa live na internet, não vai trazer para você a real clareza. Seria leviano da minha parte dizer que você poderia transformar isso somente assistindo uma live. Tá? Normalmente a gente passa por um processo, existe um treino, existe um trabalho cognitivo, neurologicamente testado, comprovado cientificamente, através de vários estudos de Harvard hoje, que, bem, as minhas bases de treinamento na área da neurociência, psicologia positiva, do comportamento humano, que é a área com que eu atuo, né, ajudando as pessoas a conseguir ter esse resultado do emagrecimento, ele exige muita base científica. Porque guru da internet aí ensinando como você pode emagrecer, só o que tem, tá? Receitinha disso, receitinha daquilo, faça isso aqui. Só depois que eu notei o pensamento negativo, soltei o pensamento negativo, né? Eu acolhi, soltei, deixei ele ir. Deixei ele ir. Eu não forcei uma barra, eu não empurrei ele para fora da festa, lembra disso? Eu vou nutrir pensamentos e emoções positivas. E aí existem algumas formas que as pessoas banalizaram, mas elas não entendem. Banalizaram porque não entendem como é que faz realmente. Então, diferente de forçar um pensamento positivo, nutrir um pensamento positivo diz que você vai ter algumas ações que vão proporcionar esses pensamentos. E quais são essas ações, Sócrates? Que eu vou plantar. São sementes que você vai plantar. A gratidão é uma semente, tá? A gratidão treinada é uma semente. Gente, não é gratidão de, eu acordei, bom dia, obrigado, meu Deus, pela vida. Não é isso. Gratidão não é isso. Gratidão é um exercício que você vai fazer diariamente, que vai trazer um estado
um estado de espírito, um estado emocional que vai consequentemente trazer pensamentos. Você vai colocar uma semente e ele vai brotar pensamentos positivos. Como é que eu faço a gratidão? Só eu pego um caderno e isso eu explico dentro da metodologia SOS. Vocês vão ver que existe um checklist, um cronograma onde eu trabalho as trocas dessa crença para que você consiga emagrecer. Existe um checklist do emagrecimento. E é um checklist mental, onde você não... Gente, dentro desse checklist, as últimas coisas que tem é sobre alimentação e exercício. O checklist que eu trabalho, que está no meu know-how, é sobre trabalhar as tuas emoções, trabalhar o teu emocional. Então, o primeiro passo é gratidão, plantar a gratidão. Outra coisa é plantar a gratidão treinada, é escrita. Eu sou grato e por detalhes. Eu sou grato por essa poltrona, eu sou grato pelos quadros da minha parede, eu sou grato pela minha sala, eu estou na minha sala do meu apartamento. Eu sou grato por estar, e por detalhes, pelo lençol, por dormir numa cama confortável, por ter água para tomar banho, eu acabei de tomar banho, né? Eu sou grato por ter uma roupa limpa e cheirosa para poder vestir. Então, você tem que escrever, descrevendo os motivos de gratidão nos mínimos detalhes. Eu sou grato por. Quantas vezes, sócio? Eu indico no mínimo 30 vezes, tá? 30 vezes por dia. E escrever todo dia? Não, você pode escrever uma vez na semana e ler, tá? Porque os teus motivos de gratidão vão se renovando, as coisas da tua vida vão acontecendo. E, gente, isso é uma semente que você planta que floresce pensamentos positivos. Não adianta você querer forçar pensamento positivo que não vai funcionar. Tem muito guruzinho na internet aí, eu vou chamar coach de Araque, ensinando essas coisas sem ter base científica, que não são nem da área da saúde, que não estudaram como funciona, o que é neocórtex, o que é córtex primitivo, né? O que é o sistema límbico, o sistema emocional, o córtex pré-frontal, que tem a parte racional, que vai fazer as cognições, não sabe a base científica entre a degustação das pirâmides, entre como um lado do cérebro é responsável pelo funcionamento do outro lado. Então, existem bases científicas que eu depois vou trazer aprofundando aqui para vocês, porque, entenda, é um nível muito científico. Eu tento trazer para vocês de uma maneira mais didática e numa linguagem popular para que vocês possam compreender e aplicar na vida de vocês, ok? Então, o segundo ponto é perdão, tá? Olha, existem 4 pontos que vão te ajudar a eliminar os pensamentos negativos. São eles: gratidão plantada, gratidão em detalhes, escritas pelo menos 30 vezes, escreve e lê a semana inteira, tá? Lê com intensidade, trazendo a emoção, ok? Né? Percebe essa gratidão, coloca uma música legal que você gosta. O segundo passo é perdão, tá? Perdoar pessoas que te fizeram mal, ou ou se perdoar por você ter feito mal a alguém, ok? Se perdoar por você ter feito mal a alguém, isso a gente chama, é uma outra técnica do Mindfulness, a gente trabalha muito também no Theta Healing, que é a autocompaixão, tá? E aí existem, gente, artigos científicos, tem um livro incrível de um pesquisador na Universidade de Oxford, que está estudando, ele montou agora um setor para estudar a compaixão. E muita gente confunde amor com compaixão, confundem acolher, né, com compaixão, e é diferente. Compaixão é algo que está ligado a você abraçar o outro com a dor dele, não tentar expulsar a dor dele, não tentar ser positivo para ele, tá? Compaixão fala sobre você entender a dor do outro, sobre você se colocar no lugar do outro em um lugar semelhante, né? Não é aquele, ei, menino, vem pra cá, deixa de besteira, deixa de tristeza pra lá, pensamento, que negócio assim, vem, vamos ficar bem. Não é isso, isso não é compaixão. Compaixão é olhar com amor e dizer, eu sei que você tá passando, tá tudo bem, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você, eu vou te ajudar a passar por isso. No teu momento, a gente sai daqui junto. Mas eu desço, entenda, compaixão é descer ao ponto onde a pessoa está, entender ela, e naquele ponto, naquele estágio, depois de entender, conseguir trazer ela, viver aquele momento com ela, conseguir trazer ela para um outro estágio. Entenda o que é compaixão, tá? Compaixão. Imagina fazer isso com você mesmo. Porque muita gente sofre para emagrecer. O outro passo, gente, é gentileza.
atividades que te geram plantar atividades que geram gentileza, ou seja, você participar de um evento beneficente, você fazer uma doação, comprar alguma cesta básica e levar para um local que pessoas precisam, né? Alimentar a gentileza, alimentar a compaixão pelo próximo, vai fazer com que você plante em você sementes que vão florescer pensamentos positivos. Então, quando você pega, vai doar, sai em direção a um abrigo de idosos, de crianças, né, a um hospital de pessoas com câncer, de crianças com câncer, e você vai, ou doa, né, ou uma causa animal, e quando você faz isso, você está plantando pensamentos positivos. E lembra sempre, para acabar com pensamentos negativos, eu não posso estar tentando forçar a barra de ter pensamentos positivos, porque não resolve, isso não funciona, isso é metodologia barata de coach de Ará que está por aí ensinando a você errado, ok? Você planta e o pensamento floresce. E a segunda coisa é alimentar na sua vida atividades que gerem curiosidade, como aprender uma coisa nova, colocar um vídeo onde você vai aprender a fazer uma receita nova, colocar um vídeo, uma receita preferencialmente saudável, tá? Se você propõe emagrecer. Então, a curiosidade, né? Participar de um treinamento, sei, de fazer crochê, aprender tá com coisas que gerem, né, curiosidade a você, que gerem esse desejo de aprendizado, ele vai plantar também pensamentos bons em você, tá? É uma sementinha que vai florescer pensamentos bons. Então, esses 4 pontos, primeiro, gratidão, depois perdão, depois gentileza e depois curiosidade. Aí eu trago perdão, gente. Lembra sempre, o perdão é sempre ao próximo e, principalmente, muita gente precisa perdoar a si. Assim por ter permitido com que a vida ficasse como está, por ter permitido se colocar no peso que está. E se você está aqui, certamente você tem algum, né, pode melhorar no teu físico, no teu corpo. Você sente isso, esse desejo. Não, e aí é interessante que vocês entendam, existe uma pesquisa, um pesquisador em Harvard, Steve Glard, ele trouxe um estudo chamado de agilidade emocional, tá? Agilidade emocional. Nessa agilidade emocional, você começa é diferente da inteligência emocional, eu vou trazer esse conceito para vocês depois, né? Mas existem estudos embasados cientificamente que vão trazer equilíbrio emocional baseado nisso que eu passei para vocês, tá? E essa agilidade emocional está nessa habilidade de perceber o teu pensamento e conseguir mudar ele através da plantação de um sentimento bom. Não é trazendo pensamento positivo, lembra isso? Isso é baboseira, não funciona, ok? Então, para eu trazer, né, esse conceito, depois eu vou fazer um vídeo para você explicando mais sobre esse conceito, tem que saber que disciplina e força de vontade não vão ajudar muito você nesse processo. Não vão ajudar. O que vai ajudar é treino. Você precisa treinar isso. Como eu já disse, você não vai sair dessa aula de hoje fazendo, não vou ter mais pensamentos negativos, não acontece assim, tá? Tem que entender qual é o ponto que você está, qual é o ponto de melhoria que você precisa, talvez você precise de um acompanhamento mais especializado, um acompanhamento individual, talvez você precise entrar num treinamento que dê clareza, que dê ferramentas, tá? Seja comigo, seja com qualquer outro profissional da área da saúde, ok? Seja comigo, seja com qualquer outro profissional da área da saúde, um médico, um psicólogo, né, um treinador, um hipnoterapeuta, ou um coach realmente que traga um direcionamento para você, mas você precisa entender que existem alguns pontos, alguns estágios emocionais que você não consegue sair sozinho. Você precisa de alguém que te dê a mão, que coloque uma corda. Entenda, todo problema que está diante de você, ele está na frente, atrás desse problema existe uma pessoa que vai te ajudar a solucioná-lo. Você precisa encontrar, pedir ajuda dessa pessoa que já resolveu isso e conseguir te ajudar, tá? Pede ajuda só de quem já tem resultado na área que você quer. Pede ajuda de quem já passou pelo que você está passando e pode te ajudar. Não adianta você pedir ajuda a uma pessoa, me ajuda a emagrecer, a pessoa está enorme, né? A pessoa está com sentimentos tóxicos, a pessoa tem a vida desgraçada, como é que ela vai te ajudar em alguma coisa? Ela não vai te ajudar. Você tem que pedir ajuda a pessoas que passaram pelo teu processo, que estão passando pela mesma dor que você passou e que vão te ajudar a trilhar o caminho que elas fizeram para chegar onde elas estão agora. É assim que funciona. Então, disciplina não vai, força de vontade não vai fazer você mudar os seus pensamentos, tá? Ter pensamentos, acabar com os pensamentos negativos. O que vai mudar é você criar hábitos sustentáveis de plantar isso que eu falei para vocês, esses 4 pontos que eu falei para você hoje. E uma coisa para vocês entenderem, felicidade plena não existe. Não existe felicidade plena. Só acho, mas não existe felicidade plena. Se você tiver felicidade plena, entenda, vai chegar um ponto que você vai ficar extremamente depressivo, ansioso, porque você não vai ter desafios novos.
E os desafios novos é o que nos motiva a crescer. Quantas pessoas estão sofrendo com ansiedade, com pânico, depois que conseguiram conquistar tudo que quiseram na vida, perceberam que não era aquilo que faltava para elas, que o que elas precisavam é estar crescendo constantemente, aprendendo constantemente, né? E esse processo de aprender constantemente vai fazer com que você saia de um estado emocional debilitado e passe a ir para o estado de herói aprendiz, tá? E esse estado de herói aprendiz é que vai fazer essa transformação emocional para você. E aí, eu disse que ia trazer no final do vídeo para vocês o porquê que pensamento negativo é importante. Porque se eu não vejo as trevas, eu não consigo discernir a luz. Se eu não sei o que é ruim, eu não sei provar do que é do bom. Se eu não sei o que é tristeza, eu não valorizo a alegria. Se eu não sei o que é doença, eu não valorizo a saúde. Muitas vezes, alguns desafios vêm para a nossa vida, não é com o propósito de nos derrubar. Se ele não te matou, ele só veio com o propósito de te fazer crescer. Se o desafio na tua vida não te matou, ele só veio com o propósito de fazer crescer. E eles se mostram para que você consiga sair do estado onde você está, de só estar percebendo talvez as coisas ruins. E talvez é diante dos cenários ruins que nós valorizamos as coisas boas. Diante das coisas negativas, nós valorizamos as coisas boas. Se você conseguir perceber que os teus pensamentos negativos só servem para você valorizar os teus pensamentos positivos, que as coisas ruins que acontecem na tua vida, que as tuas ansiedades, medos, culpas, às vezes não entendeu porque é que você age do jeito que você age, vem como forma de aprendizado, para que a partir daí você possa sair desse ponto que está certamente ruim para a tua vida e ir para um ponto de melhoria. Lembra sempre, as trevas só existem para que a gente valorize a luz. A doença só existe para que a gente valorize a saúde. Seja grato por isso. É por isso que normalmente vem os desafios. E se você não busca os desafios, eles vão te encontrar. Esse foi um dos cenários que eu mais entendi. Sabe as pessoas que mantêm na zona de conforto? Deus dá um jeito de dar uma saculejada nela, porque Ele quer que ela evolua. A pessoa não quer, mas nossa vida foi feita para evoluir. Então a gente tem que respeitar. Tem pessoas que querem permanecer da mesma forma sempre, que não querem evoluir, não estão dispostas a começar, não estão dispostas a pedir ajuda. E Deus faz de alguma forma que ela comece a sofrer incômodos, a sofrer dores, problemas, doenças, a passar por situações que façam ela querer melhorar. Então, normalmente, o problema é a solução. O problema é a solução. O desafio é quanto mais desafio você tem. É por isso que quanto mais desafio você tem, mais você precisa. É porque você está muito acima do peso que você mais precisa de ajuda. É porque você está acima do peso, sem dinheiro, com dores, que você mais precisa de ajuda. É por isso, é porque você tem esse problema que você realmente precisa. Porque se você não tivesse esse problema, você não precisaria. O problema é a solução. Não existe, olha, trouxe aqui, TT, não existe ninguém 100% feliz. Existem pessoas que conseguem equilibrar as emoções. E esse equilíbrio, perceber as suas emoções negativas, esses pensamentos negativos, é o que vai fazer com que você valorize os bons, nutra e alimente eles. Entenda, se eu plantei uma floresta, não sei, uma plantação de milho, e eu vou e colho todos os milhos e acabo com a plantação e não vou lá novamente plantar outra semente, eu não tenho renovação dessa plantação. Se você não planta pensamentos, e lembra que plantar não é trazer, força pensamento positivo, isso não existe, isso é baboseira que contam por aí. Você tem que plantar, lembra sempre, baseado nos 4 pontos. Plantar gratidão, generosidade, compaixão, tá? Compaixão, perdão. Eu vou unir gratidão, compaixão ou generosidade, tá nesse ponto. Perdão a si e aos próximos, perdão a si mesmo e aos próximos. E gerar curiosidade. Essas plantações, curiosidade com um curso novo, com aprender uma coisa nova, tá? Gera coisas que geram curiosidade. Isso vai fazer você plantar pensamentos positivos. E esses pensamentos positivos, florescendo na tua mente, vão fazer com que os pensamentos negativos, que vão existir de todas as formas em alguns momentos do dia,
eles normalmente não têm tanta importância, porque você agora passou a identificá-los, percebê-los, acolher, decidir que não quer eles e plantar outros pensamentos positivos para a tua vida. Bem, não é tarefa fácil, eu não estou aqui para dizer para vocês que é fácil, mas é treinável, e vocês podem modificar isso na vida de vocês. Não é fácil, mas é simples, tem metodologia, tem técnica, eu ensino isso, estou ensinando para vocês hoje, ensinei técnicas poderosas de como vocês podem tratar e melhorar os pensamentos negativos. E bem, que você tem que melhorar, não... Muita gente diz assim, só não sei para onde ir, eu não sei o que eu quero. Para de tentar melhorar por pressão dos outros. Para de tentar melhorar porque fulaninho está querendo que você melhore. Você não tem que emagrecer para obedecer padrão nenhum. Você tem que olhar para quais são os teus valores. Saúde é um valor para mim? Estética. Esteticamente eu estar bem, fisicamente, em forma, tá? Porque existe uma coisa disforme e uma coisa em forma. É diferente, tá? Ninguém obedecendo padrões. Não existem padrões de beleza. O padrão é o teu, o padrão é como você se sente bem. Que você se sinta bem e que não afete a tua saúde. Esse é o melhor padrão. Que você se sinta bem e que tua saúde esteja ok. Ok. Entende? Não existe padrão de beleza. Muitas pessoas querem ocupar, trazer para a vida delas. Porque fulaninho quer que eu melhore. Meu marido, minha mãe diz que quer que eu melhore. Fulaninho quer que eu faça tal coisa. Para de seguir a cabeça dos outros. Você tem... Por quê? Porque isso não vai te gerar um processo a longo prazo. Você não vai conseguir perpetuar isso na tua vida. Só vai conseguir perpetuar isso na tua vida se você trouxer para você o que você realmente quer. Quais são os teus reais valores? Os teus valores, construir. O meu valor é família, vou dizer os meus, tá? Família, saúde, crescimento, aprendizado, amigos, são os valores para mim. Então, eu encaixo na minha vida coisas que vão me fazer sentir bem, me sentir pleno. E o que é que me faz sentir pleno? É dar o olhar para os meus valores. Então, se o meu valor saúde não fosse importante, eu não estaria aqui para vocês. Porque se tornou um valor importante para a minha vida. Me trouxe bem-estar, me trouxe transformações. Ok? Então, identifica teus valores e, a partir desses valores, você vai construir o que você realmente quer. Não porque a blogueirinha está famosa, está fitness, e você também quer estar. Não porque existe uma pressão social no Instagram, mandando você ter a barriga trincada de modelo. Os teus valores vão dizer até que ponto você está bem. E você estando bem com você, se sentindo bem com você, aí você vai para o próximo nível. Aí você tem como perpetuar isso ao longo do tempo. A maioria das pessoas tentam rápido, porque meu pai quer, porque minha mãe quer, porque meu marido mandou eu mudar, e aí não perpetuam, não terminam o que começam. Param no meio do caminho, porque a motivação é fraca, não está baseada nos teus valores, no que você realmente quer para a tua vida. Bem, eu agradeço hoje. Se você gostou, já coloca o teu coraçãozinho. Tá? Se você está assistindo, deixa teu coração, já marca alguém que está precisando estar assistindo isso aqui. Se você está aqui no YouTube, já compartilha esse vídeo, manda para alguém, se inscreve no canal, deixa teu like, seja grato. E a forma de você ser grato é deixando teu like. Você que está aqui, aproveitou a live, não está no YouTube também, eu deixo todos os vídeos, ficam num formato muito melhor de você assistir no YouTube. Vai assistindo, faz a tua atividade assistindo, vai anotando e colocando em prática. Lembra sempre, conhecimento sem prática é só informação. Só vira conhecimento quando eu tiro do cognitivo e trago para a realidade.